Aguarda só um pouco. Boa tarde a todos. Calma aí, só Felipe. Tá. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Fábio Augusto, sou orientador do Vicente Felipe Augusto Almeida do Nascimento. Primeiramente, quero agradecer aqui o aceite do convite pelo Dr. Flávio Henrique de Mello, pela doutora Juscelene Nogueira Romanini, que aceitaram esse desafio de participar da banca de avaliação do TCC do Felipe Augusto Almeida do Nascimento, que tem como tema a remissão pelo artesanato como reinserção social de apenados, um estudo na comarca de Porto Velho. É um item de requisito avaliativo para obtenção do título de especialização em Direito para a carreira da magistratura, promovido pela Emeron, Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Primeiramente, quero tecer alguns comentários aqui, rapidamente, sobre o Felipe, né? Soubemos que esse último ano dele foi um desafio atrás de desafio, né? Chegar a essa etapa de concluir esse trabalho foi, assim, bem tortuoso, mas chegou aqui, venceu duas ou três malárias, uma dengue, Covid, e agora chega ao final do TCC com muita saúde e com um trabalho adequado para defender aqui perante esta banca. Então, agradeço ao Felipe por ter me indicado como orientador, né, e desejo sorte na defesa que pode se iniciar agora. Obrigado pelos elogios, ao orientador. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Dr. Flávio, boa tarde à Jússi. Como já dito pelo orientador, o meu tema é relacionado à remissão pelo artesanato como a reinserção social de apenados num estudo dentro da comarca de Porto Velho. O presente trabalho teve com o intuito de abordar a respeito dos aspectos mais inerentes e importantes da Lei de Execuções Penais. É sabido que a Lei de Execuções Penais, ela é apesar de ela ser anterior à Constituição Federal, ela é uma lei muito bem elaborada, que aborda características, direitos e deveres da pessoa que se encontra reclusa a realizar algumas tarefas e também respeitar dentro do possível a legislação. A referida remissão está prevista na Lei de Execuções Penais, na Lei 7.210 de 84, ali pincelando alguns dos principais artigos que traz referente ao artigo 126, que traz ali o rol que determina que os apenados no regime aberto, regime semiaberto e fechado venham a remir a pena tanto pelo estudo quanto pela leitura e pelo trabalho. Isso, como um foco da remissão trazida pela Lei de Execuções Penais, não é apenas de dar o direito ao apenado de ele ter um trabalho a partir da autorização da presente lei, mas sim de colocar ele na sociedade após o cumprimento dessa lei, que a partir do trabalho que ele exerce, que ele venha a elaborar, trabalhar dentro do sistema prisional, como é o caso do artesanato, que é uma matéria nova dentro do ambiente de nossa lei de execuções penais, até porque é um inovador, e por isso que veio partir deste princípio a pesquisar este tema. Também pela a convivência que eu tive à época quando fui voluntário da Vara de Execuções Penais e como agora trabalhei um pouco tempo durante na Câmara Criminal, quando parti a observar os agravos e execuções que são interpostos pelo Ministério Público. Aqui temos um breve, só para mera explicação aqui, como é que é feito o artesanato dentro das celas, intramuros, como podem ver na imagem, e aqui possamos contextualizar a contextualização do tema. Temos aqui que o Instituto é uma garantia da efetivação da aplicabilidade da Lei de Execuções Penais. Como eu já disse, é um instituto que sim, ele é efetivo, ele é aplicável no dia a dia do cotidiano dos
dos reeducandos que encontram-se ali numa oportunidade, através de tanto do trabalho e como é o estudo, que não é o enfoque deste trabalho, mas que buscam ali alternativas de cumprir parcela da sua pena. Tendo em vista que essa oportunidade é uma carência em que o Estado oferece a eles que estão ali é, definitivamente cumprindo a sua pena dentro da sua cela. Ao passo que o Estado, não tendo os meios necessários, a capacidade tanto financeira como meios que possam atingir aquele reeducando que encontra-se recluso, para ele ter um objetivo de remir a sua pena. Oportunidade essa que só é atualmente abrangida só aos que se encontram no regime aberto e semiaberto, que tem uma proposta de oferta de trabalho, que vão em busca de uma forma de não ficarem ociosos após a saída da unidade prisional. Também é notório identificar também aqui que o objetivo é sempre reinserir o indivíduo preso na sociedade. Ele é sentenciado pelo juízo das varas criminais, passa ali ao juízo da vara de execuções, aonde que ele vai verificar todo o trâmite para que ele comece a iniciar seu cumprimento de pena após o recebimento da guia definitiva dele. Ao passo disso, muitos têm a oportunidade de remir a pena, sendo ela pelo trabalho ou pelo estudo. Muitos optam pelo estudo por ser também uma forma mais tranquila ante o trabalho que eles imaginam ser exercido. Que muitos daqueles acham que o trabalho pode ser penoso ou até mesmo tortuoso a eles. Mas como no caso aqui, o artesanato em si, que veio a ser adotado aqui no estado de Rondônia a partir da portaria 3158, que eu vou comentar mais à frente, ela veio para implementar a remissão pelo artesanato de uma forma com que o preso que está ali no regime fechado, dentro da sua própria cela, venha a adquirir aptidões e habilidades para o fim, que é o artesanato. Muitos deles também se descobrem a partir desse artesanato. Como pode ver na referida imagem, o rapaz à direita, ao lado da moça que está com um tapete em mãos, ele foi um detento do regime fechado, progrediu para o regime semiaberto e, a partir disso, começou a ensinar outros detentos, que no caso aí está, salvo engano, é no presídio feminino do Sueli Mendonça, Maria Mendonça, que é lá onde ele pratica essa atividade com o intuito de apresentar a elas a forma de como esse trabalho ele é valoroso e honroso. Não é um trabalho meramente com o intuito de apenas chegar a remir a pena, mas tão somente que venha a se identificar com aquilo após a saída da unidade prisional. Testo também que a razão de muitos desses detentos não terem a oportunidade de vir a remir pelo trabalho é a grande quantidade, é a superlotação carcerária, que o nosso país, tanto a nível nacional, estadual, municipal, enfrenta no dia a dia, onde o Estado vem falhando, não apenas com o intuito de apenas condenar só e colocar dentro da cadeia, das celas da unidade prisional e cumprir a sua pena ocioso ali, aguardando o fim dessa cumprimento da sua pena. Aqui, então, aparece a presente solução a partir do trabalho pelo artesanato, que ele é um meio que vem a ser adotado tanto a partir de 2015 para cá, com uma forma que vem sendo abordada pelo Tribunal de Justiça, e que foi também assim levada ao Superior Tribunal de Justiça. O principal ponto aqui do problema da pesquisa, como já disse um pouquinho antes, é a razão do desequilíbrio da oportunidade de trabalho, da superlotação carcerária e os presos que estão aptos ao trabalho e então também aguardam o cumprimento da sua pena.
e, como dito, o Estado não venha a contribuir para que o apenado que está ali esteja oportunizado a vir a remir a sua pena a partir de um trabalho, a partir de um estudo ou qualquer outro meio de ressocialização, que o intuito é a ressocialização em si. Muitos deles também, ficando dentro das celas, eles ficam, como posso dizer, eles ficam à mercê, ficam ali junto com outros detentos de alta periculosidade, como são os mesmo no ambiente de as facções. Sabemos que atualmente os presídios da capital dividem por presídios, o presídio A, o B e o C divide a respeito das facções, para não ter nenhum envolvimento, mas muito a partir disso eles entram nessas facções e acabam perdendo essa oportunidade de remir a pena, de ressocializar, de encontrar uma nova oportunidade dentro da sociedade. Também, o principal objetivo da pesquisa que eu encontrei foi que a remissão, pelo trabalho, ela é um efeito muito prático que deve ser adotado de inteira maneira dentro das unidades prisionais, tendo em vista que o preso, conforme está previsto na Lei de Execuções Penais, ele tem um direito e o dever de trabalhar, de ter um pouco de dignidade a partir do momento que ele já se encontra ali recluso. Caso ele não venha a querer trabalhar ou alguma coisa do, do gênero, ele pode vir a sofrer, não consequências, mas questões administrativas em que, quando oportunizado a ele esse trabalho, ele vai, não, eu não aceito por tais razões, então eu prefiro cumprir minha pena em razão de não ter as condições que eu passo a vir a cumprir. Atualmente, a aplicação da remissão pelo artesanato, ele veio no estado de Rondônia a partir de julgados que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ele veio a adotar em razão de que o apenado já ali encontrado em cela, e já vinha elaborando a partir do artesanato, criando tapetes, o que é o típico do crochê. Só que, no momento em que o juiz de execução ele acatou, ele autorizou a remissão da pena ante essa remissão pelo artesanato, foi levado ao STJ a partir do fiscal da lei, que é o Ministério Público, não entender que o artesanato não estava incluído na previsão legal da lei de execuções penais, entendendo que não era característico para os fins de trabalho. Ao passo disso, foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, em que a quinta turma daquele tribunal entendeu que a remissão pelo artesanato, ele sim é uma forma de trabalho, sendo não estando explicitamente nas execuções penais, mas sim que poderia oferecer ao indivíduo uma forma tanto de trabalho dentro da unidade para arremesso à pena, como fora após a sociedade. Apesar de que estarmos em um estado que não é característico pelo turismo, mas tem a cultura, que tem perdão, tem a cultura de ter o artesanato, por ser um estado aqui do norte e tudo mais, temos a cultura de o artesanato estar entrelaçados na nossa sociedade, apesar de que não tenha aquela atenção como deveria ter em outras regiões, como na região sul, sudeste, que o artesanato é bem visto e bem respeitado por todos.
Aqui cabe apontar também que a elaboração de pesquisas para apontar aqui a eventuais falhas e acertos e apresentar sugestões para o debate neste meio de pesquisa para nutrir a elaboração de políticas públicas, até porque, como já dito anteriormente, o Estado ele falha um pouco com a pessoa que já está reclusa. É apenas chegou, condenou, esquece ele dentro. Não, ele tem que haver ali, retirar daquele seio criminoso, que ele se encontra ocioso, tirar daquele círculo, que é o vicioso, que fica sempre naquele local, sempre reincidente, cometendo inúmeros e inúmeros crimes, retirando dali para ser um círculo virtuoso, sendo em um sistema aqui um progressivo para que após o cumprimento da pena ele venha a ser uma nova pessoa, ter um trabalho digno que possa se sustentar e sustentar a sua família. Também temos aqui a inclusão a partir de novos projetos, além da portaria 3158, que também ela abrangiu tão somente apenas o artesanato pelo crochê, que é pela fabricação de tapetes e afins, mas que poderia se estender a como o artesanato pela argila, pela fabricação de móveis e camisas, bolas e afins, o que já vem sendo adotado pela VPEMA, com instituições privadas, só que não são regulamentadas diretamente pelo governo, são entre o Poder Judiciário e as instituições privadas, que tem o intuito também de remir a pena do reeducando. Passando adiante aqui, tá justificativo, os fatores que influenciam para a prática do artesanato, como já mencionado, é uma forma que um trabalho mais simples, que retira o indivíduo não tão apenas do sistema intramuros, porque muitos deles fazem um trabalho dentro das celas, mas alguns são oportunizados a saírem das celas e ficarem, como podem ver na imagem, a ACUDA, que é o centro anexo ao Centro de Resolução Vale do Aporé, onde muitos dos renducantos ficam ali para poder remir a sua pena de forma mais digna, fora do local hostil, que é uma cela com inúmeros outros detentos. Os aspectos normativos, como já dito, é a portaria 3158, que regula até hoje a remissão pelo artesanato. A efetiva execução do artesanato dentro das unidades prisionais seria o intuito da parte do diretor do presídio, indicar um servidor para que fique ali junto ao indivíduo, observando o seu labor, seu trabalho, que pode acarretar muita fraude em relação a isso, que isso é constatado, que muitos presos, alguns ordenam a outros a realizar este trabalho para fins de remissão. E aqui, passando aqui agora a parte da fundamentação teórica, utilizei grandes doutrinadores, Guilherme Nucci, Mirabete, Renato Marcão, e citando aqui o STJ, que reconheceu o artesanato como uma forma de remissão da pena dentro da lei de execuções penais, dentro da lei de execuções penais. Eu trago aqui a frase do Renato Marcão: pelo Instituto da Remissão, o sentenciado pode reduzir o tempo de cumprimento de pena, contanto que se dedique rotineiramente ao trabalho ou estudo, observando as regras do artigo 126 e 128. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, a partir de leis, doutrinas gerais e especializadas, como o direito o curso de direito penal, o curso de processo penal, lei de execuções penais e outros livros também, regulamentos, a partir como a portaria, também cito também no presente trabalho a referente a regras de Mandela, que é uma regra internacional da ONU, que o Brasil, como signatário dos direitos humanos, ele adota também essa previsão legal.
Temos também o PENAT, que desenvolveu ali uma forma com que o oportunize a pessoa reclusa ao trabalho e que seja ressocializada após isso, seja ressocializada e incluída novamente à sociedade. Isso também está lá, é um dos princípios desse decreto federal do que fala sobre o PENAT, que o intuito é a ressocialização do indivíduo preso. Foi também realizada pesquisa junto à jurisprudência, coleta de dados junto a Sejus, como trago no presente trabalho uma tabela, um gráfico referente aos indivíduos que estão realizando o artesanato e outros meios de trabalho. Pesquisa no Infopen, no Sisdepem, a quantidade de presos que se encontram reclusos no sistema penitenciário a nível de capital. E aqui eu trouxe também, dentro do trabalho, alguns princípios norteadores do direito penal aqui, que abrange sobre o referido tema, que é o princípio da legalidade, ou da humanidade, que é o mesmo da dignidade da pessoa humana. Também temos a proporcionalidade e a individualização da pena. O resultado que veio a ser encontrado no presente trabalho foi que, atualmente, o trabalho pela ortodoncia, ele vem evoluindo a passos curtos, mas a tendência é que seja futuramente adotado principalmente não só pelo juiz da vara de execuções penais, mas pelo Tribunal de Justiça, como outro meio também de adotar outras formas de artesanato. E também que demonstrou que é um meio para que a pessoa presa busque também a sua ressocialização, a partir com o intuito de diminuir sua pena e pagar a parcela da sua dívida, que isso é muito importante também. E, como já anteriormente já disse, buscar novos projetos, novas formas, novos programas para que sejam adotados para abrir esse leque além do tapete em si, do crochê, para que sejam outras formas de artesanato incluído aqui. Considerações finais são isso. Também digo que, por fim aqui, só concluindo, que a remissão está digo que o artesanato ela está em plenas condições e consonâncias com os objetivos da Lei de Execuções Penais, dentro do sistema de execução, até porque foi reconhecido pelo STJ como um meio de remir a pena, como um trabalho para que a pessoa busque uma solução de não ficar ali ocioso, perdido na sua cela, aguardando um tempo interporal ali o seu cumprimento de sua pena. E que seja reconhecido também como uma forma de um trabalho digno e que o afaste posteriormente da criminalidade e não venha a delinquir novamente, ser reincidente. Esse é o presente trabalho. Eu sei que o tempo é curto, devido ao máximo de 20 minutos. As referências bibliográficas que eu trago aqui são as mesmas que estão no trabalho. Este é o presente trabalho que eu tentei, de forma bem sucinta, trazer a todos aqui. Muito obrigado, Felipe. Muito bem, parabéns pela apresentação. E esse tema, de fato, quando nós conversamos inicialmente sobre ele já me chamou a atenção porque é algo que é de muita afinidade para nós, né? A Jusce, que também já trabalhou na Câmara Criminal, eu que trabalho na Câmara Criminal, a gente percebe que existe hoje um movimento geral que às vezes acaba por dificultar um pouco o cumprimento da pena da forma adequada que a Lei de Execuções Penais imaginou e pensou para o Brasil. Nós vivemos em um estado de coisas assim que já foi reconhecido pelo STF, em que o sistema penitenciário brasileiro precisa de uma grande reforma, de um grande novo pensar para ele. E a possibilidade de remissão da pena, seja pelo estudo, seja pelo artesanato, surge de fato como uma alternativa muito válida para isso. E o artesanato ainda e a leitura, ambos são bem interessantes porque
dentro da cela, sem ter que efetivamente ficar de fora do ambiente prisional, o preso pode atuar e agir para poder remir sua pena e sair de forma mais rápida daquele ambiente que hoje não é tão favorável assim. Então, o sistema penitenciário brasileiro possui algumas falhas, precisa de correção, e a remissão é, sem dúvida, a nosso ver, um instrumento muito bem-vindo para isso. Todavia, existem algumas dificuldades que nós observamos, aí o Felipe trouxe no trabalho, que nem sempre é fácil de ser reconhecida essa remissão. No estado de Rondônia, após a portaria da Sejus, teve esse grande problema aí do Ministério Público recorrer de muitos agravos para que não fosse reconhecido o artesanato, porque aqui não seria uma região típica de artesanato. E também porque o Estado teria essas dificuldades para poder fiscalizar esse cumprimento de quem estaria de fato fazendo o artesanato. Mas isso é a competência do Estado. Se o Estado se permite, se autoriza a punir, ele também tem que dar as condições, de acordo com a lei de execuções, de que a pessoa presa cumpra aquela pena. Então, essa é uma dificuldade que o Felipe trouxe no trabalho dele, que eu achei bem interessante, e que é preciso se pensar. E esse ambiente aqui, da academia, da Emeron, das faculdades, é o ideal para poder se gerar ideias e partir para políticas públicas futuras. Eu acredito que foi bem explicitado vários pontos do trabalho do Felipe, e, de fato, esse desafio tem que ser superado, e doutor Flávio, já como magistrado e já atuou na vara de execuções penais, tanto em Porto Velho quanto em Jaru, também a gente acompanha bastante o trabalho de todos, ainda que à distância, assim, mas a gente acompanha bem o trabalho de todos, o Juscelino também, que acompanhou aqui no tribunal, a gente vê que existe essa importância de fato, reeducar o preso, não apenas encarcerar. E o artesanato vai servir para isso aí. Passo agora a palavra aos demais membros da banca, para que façam os apontamentos que achem necessários diante do trabalho do Felipe, a apresentação dele. Vou começar pela Juscelene, doutor Flávio, tá? Jussi, tem a palavra. Nessas horas, as mulheres, né, elas são privilegiadas. Gente, boa tarde novamente, né? Primeiro, assim, agradeço imensamente pela oportunidade de estar compondo essa banca pela primeira vez, com o professor doutor Flávio, professor Fábio, né? E também é uma honra, novamente, estar na escola, ainda que nesse formato virtual, né? Assim, uma instituição tão cara para mim, que tive a honra de estar à frente da Secretaria-Geral na gestão passada. Então, assim, é sempre uma alegria. Então, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui aprendendo, né? Acho que a gente sempre aprende em cada banca, que a gente participa, que a gente compõe, a gente está sempre mais aprendendo do que contribuindo, né? Essa é a parte muito boa. Então, Felipe, parabéns pela sua apresentação, né? Como o Fábio falou, apesar de todas as dificuldades, hoje você está apresentando aí, demonstra aí todo um trajetória de superação, né? Então, assim, parabéns, eu sei que muitos, diante das primeiras dificuldades, já ficam no caminho, já desistem, você foi firme aí, né, entregando o trabalho, né, dentro do prazo, fazendo a apresentação, então, parabéns, né? Como a gente sabe, e aí eu vi também isso até na fala do Felipe e do Fábio, né, essa questão desse super encarceramento, e o Brasil, apesar de ser signatário de pactos, de convenções, ainda é um país, né, de ter uma Constituição que tem a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, tem essa lei de execução que é maravilhosa, né, mas, infelizmente, a gente ainda, enquanto país, né, viola direitos humanos, violamos o direito dos presos. Então, o tema, a questão de verificar essa questão da ressocialização, né, da questão do artesanato, da remissão pelo artesanato, eu vejo com muita importância diante de todo esse cenário de mazela, de dificuldade toda da questão do sistema carcerário,
que, como o Fábio já falou, né, já foi declarado pelo STF lá na ADPF 347, né, como um estado de coisa inconstitucional. Então, precisa realmente se fazer alguma coisa para mudar essa realidade, né? E eu estava olhando um gráfico ontem e a questão do superencarceramento no Brasil, apesar de não estar reduzindo, mas deu uma melhorada bastante, né, depois dessa manifestação, depois de todos o que aconteceu depois dessa declaração do Supremo, né, principalmente com a questão da audiência de custódia, a questão também da atuação do GMF, principalmente aqui falando de Rondônia, que é bem atuante tudo. Então, quando a gente vê todo esse problema que nós temos, e não é só no Brasil, mas aí vamos ficar aqui só no Brasil, né, que é muito, muito, muito sério mesmo. Então, quando discutir sobre questões outras que pode melhorar, né, que pode, para além de reduzir a pena, ainda tem essa questão da reinserção social, da pessoa aprender uma profissão e depois de sair do sistema prisional, poder ter um trabalho, exercer alguma atividade e ter alguma coisa digna, né, buscar o seu salário digno e tudo. Eu acho que, diante de tudo isso, o tema, Felipe, teu tema, ele é muito oportuno, né, ele é muito oportuno, ele é muito atual. Então, eu fiz uma leitura atenta do teu trabalho, e aqui o meu olhar e as minhas observações visando mesmo contribuir para que, quando você for entregar a sua versão final, dentro do prazo para a escola, né, você entregue essa versão mais redonda possível, o melhor possível, né? E aí eu tenho alguns apontamentos, né, que aí depois você veja com seu orientador se é relevante ou não, e aí eu vou deixar ela aqui eu vou colar aqui ao lado, só um minutinho aqui que eu vou pegar e vou colar, fica mais fácil. Foi até o 4, deixa eu pegar os demais aqui. 4. Então, Felipe, são alguns apontamentos, eu acredito até que pelo prazo que você tinha para entregar essa primeira versão na escola, né, eu acredito que não deu tempo de passar por essa revisão de metodologia científica, né? Então, eu trouxe assim, alguns apontamentos aqui do ladinho para você verificar se é isso mesmo, né? E após verificar se com o seu orientador, se são pertinentes, né, e fazer alteração aí no seu trabalho. Então, essas são as minhas ponderações ou as minhas contribuições, apontamentos em relação tanto à revisão ortográfica, né, mesmo, e a questão da metodologia científica. Outra coisa também, aqui da minha fala, é que a gente não pesquisa por pesquisar, né? A gente sempre, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente sempre vai buscar algo que nos inquieta, né, para a gente poder pesquisar e buscar contribuir de alguma forma para mudar uma situação posta, né? Pelo menos a meu ver, eu vejo assim dessa forma. Eu vi que um dos teus slides, você colocou como objetivo da pesquisa subsidiar a elaboração de políticas públicas. Outro ponto também do objetivo da pesquisa foi a inclusão de novos projetos, além dos previstos na portaria 3158 do Sejus. E aí eu só queria que, se fosse possível, você falasse mais um pouco sobre esses dois pontos, né? Porque até pelo prazo que você tem para fazer a tua apresentação, às vezes não consegue realmente, né, aprofundar tanto, talvez, nas questões. Mas aí eu gostaria, assim, de um complemento maior nesses dois pontos do objetivo da pesquisa, né? Subsidiar na elaboração de políticas públicas, então eu queria saber se foi elaborado, né, alguma coisa, e o outro ponto, inclusão de novos projetos, além dos previstos na portaria 3158 do Sejus. Eu queria saber
que projetos são esses? Então, seria, se fosse possível, você falar um pouquinho mais desses 2 pontos, lá no teu slide, dos objetivos da pesquisa. Jussi. Então, quando eu ali falei das políticas públicas, é referente com o intuito, tem ali o Estado, ele não oferece outras oportunidades de que venha a complementar novos objetivos, fomentos, outros meios necessários para com que o reeducando venha ter um trabalho, uma remira-pena com uma forma mais, como posso dizer, uma forma mais adequada, porque devido a essa falta de política pública, tanto aqui fora quanto lá dentro das unidades penitenciárias, a falta disso é evidente, não se tem como controlar, o Estado fica omisso, né, muitas das vezes ele não tende a não a colaborar com essa situação, para ele, não sei se é mais benéfico ou menos custoso manter uma pessoa encarcerada, mas no fato não seria é, vantajoso, até porque é o dinheiro dos cofres públicos, do cofre público que está ali sendo utilizado, que poderia ser usado para outra área que sem ser ali, para o indivíduo em tese. Quanto às inclusões de novos projetos, da referida lá do artesanato, há programas que vêm sendo adotados, só que não são, como eu posso dizer, não são efetivamente regulamentados, como eu posso dizer. A portaria 3158, ela veio a partir lá com o doutor, à época, o doutor Renato Bonifácio. Na época, ele pediu à instituição da remissão pela leitura, pelo estudo, e também pela remissão pelo artesanato. Só que ele abrangiu só tão, quando o Estado foi elaborar, abrangiu apenas relacionada ao crochê, que é referente aos tapetes, sendo que poderia muito bem, a partir disto, poder ter criado outras portarias, ali sendo adotado também o artesanato como a argila fabricada, como muitos fazem aqui também ultimamente, lá na CUDA principalmente, eles usam muito essa forma do artesanato, como o porte de argilas, a fabricação de vassouras, a fabricação de camisas para algumas escolas públicas que tendem a solicitar uma mão de obra que é mais barata, só que ele é como se fosse apenas um dever ali, não, do preso trabalhar para que tenha seu período de remira sua pena, só que ele não está efetivamente é, é, não dizer autorizado, não está efetivamente formalizado, não está comprovado que ele pode adotar outras formas de remir a pena de outras formas de artesanato. Também temos como exemplo, não sei se eu citei, também referente à fabricação de bola. Também uma outra forma, que é um clube aqui da capital, inclusive eu falei com o presidente do clube, ele falou que é um programa instituído entre o clube e a várias execuções penais e medidas alternativas, que é a VPEMA, com o intuito de buscar ali, naqueles que já estão no semiaberto, aberto, cumprindo as suas penas, venham ali a serem utilizados como na fabricação, ou serem também vi muitos também que já são professores da escolinha, mas assim, ainda não está efetivamente formalizado esses programas, apenas assim, entre o Poder Judiciário e as instituições privadas ou públicas. Sendo que poderia muito bem o próprio Estado adotar essas medidas, lançar uma portaria, um edital, ou caso for necessário, para que se aplicar de fato a todo o Estado no modo geral, não apenas só aqui a alguns beneficiários, como posso dizer. Obrigada, Felipe, estou satisfeita, e mais uma vez, assim, parabéns, né, que a data Obrigado. de hoje você está fechando mais um ciclo aí da
a sua vida. Parabéns novamente, tá? Obrigado, Juscelene. Obrigada. Obrigado pela contribuição, Juscelene. Passo a palavra ao doutor Flávio. Muito obrigado pela presença, doutor Flávio. Obrigado. Me permita chamá-lo de professores, né? Porque nós estamos na escola, né? Professor Fábio, professor Juscelene. Felipe, parabéns pela sua apresentação. De fato, a remissão é um grande desafio na execução penal e muito questionada pela aplicabilidade em alguns casos, né? Mas é só para fazer algumas considerações de teorias, e aí você pode, de repente, avaliar a necessidade de complementar ou não do desenvolvimento do seu trabalho. Quando a gente fala sobre a aplicação da pena, no artigo 59, ele traz lá como finalidades da pena a reprovação e prevenção. Se você der um Ctrl F no Código Penal, em nenhum momento você vai achar ressocialização. Essa palavra não aparece no Código Penal. Ela aparece na doutrina, ela aparece na jurisprudência e ela aparece na Lei de Execuções Penais. É um dos escopos da Lei de Execuções Penais a ressocialização. Porque o Estado brasileiro, embora ele adote um modelo que vise reprovar e prevenir, ele assume um compromisso também, não só interno, mas internacional, e de trazer ou de devolver aqueles que ele recolheu de maneira melhor. Ou seja, valendo-se aí do princípio da dignidade da pessoa humana. E na lei de execuções penais, teve um momento que você falou na sua fala que o preso, o apenado, ele tem o direito e o dever, né, de trabalhar. Eu penso assim, que o direito é indiscutível aqui, né? A lei de execuções penais, ela fala que isso é um direito. Mas o dever, no Brasil, eu até defendo que deveria ser. Eu acho que o trabalho deveria ser um dever, uma forma de compensar. Eu digo isso porque, pegando dados aí do Brasil a nível de DEPEN, a Rondônia, o custo do preso hoje é R$ 2.326,02. Então, um custo muito alto, muito alto. Isso que nós estamos falando de né? A população carcerária na capital, eu não tenho dados atuais hoje aqui, mas com certeza ela ultrapassa a casa de 3.000, 3.500, por aí. Chegará a uns 4.000 apenados. Então, multiplica isso por 4, por 4.000, então você já encontra o custo que o Estado de Rondônia tem. Portanto, a remissão, assim como o monitoramento eletrônico hoje, é uma opção interessante para o Estado também, economicamente falando, e do ponto de vista da ressocialização. Porque o intuito de punir do juiz criminal é prevenir e reprovar. O juiz criminal, ele não tem um intuito de ressocializar quando ele dá a sentença dele. Mas o juiz da execução penal tem esse viés. Ou seja, ele tem que ter esse olhar de fiscalizar se o Estado executivo está cumprindo essa regra. Então, eu acho interessante esse aspecto, porque quando... E o Ministério Público geralmente questiona. Houve uma vez, quando eu ainda estava na VEB, que eles questionaram em agravo e execução o tamanho do tapete. Aí eu disse, bom, aí não dá, né? Nem eu, nem o doutor Bruno concordamos com aquilo. Foi questionar o tamanho do tapete, foi, por acaso eles vão lá medir o tamanho do tapete? Eu não vou medir, certo? A Sejus controla isso por produção. E esse foi o grande gargalo nessa questão. Porque começaram a dar certidão de remissão por dias trabalhados, mas não é por dias, é por produção. Que isso transforma-se em dias e no frigir dos ovos, eles acabaram fazendo uma certidão que aí deu asa ao MP recorrer,
em que, transformando aquela produção em dias, dava mais que o número de dias do mês. Ou seja, é como se o cara tivesse produzido o equivalente a 40 dias dentro de 30. E aí, de fato, isso é questionável, porque a fiscalização na unidade prisional, ela não é fiscalização em tempo real, né? Então, depois que ele produz, ele entrega lá para o agente, isso é levado, contado, conferido, e lança na pasta dele lá aquela produção, e ao final do mês aquilo é encaminhado para várias execuções penais, para que gere a atualização de cálculo. Então, assim, hoje, nós não temos dúvidas, né, de que precisou, né, de levar isso aos tribunais superiores para que eles pudessem dizer, né, da validade do artesanato. Embora, como fim de remissão, se nós observarmos no artigo 126, ele não fala do artesanato. Isso, se você deixou bem claro na sua apresentação e no seu trabalho. O artesanato não é uma modalidade de remissão. No entanto, lá no artigo 32, no parágrafo 1º, ele fala que deverá ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Dentro do trabalho interno, ele considera o artesanato como uma modalidade de trabalho. Se o trabalho é uma modalidade, se o artesanato é uma modalidade de trabalho, e se o trabalho, o estudo, serve para fins de remissão, então é coerente, né, se dizer que o artesanato também deve ser validado. Por isso, acredito também que a jurisprudência considerou isso, já que não há vagas também suficientes para que todos possam trabalhar. E aquele gráfico, né, que você coloca no seu trabalho lá, das unidades prisionais, né, de fato, o Vale do Guaporé é o nosso presídio modelo, né, o nosso carro-chefe, no quesito ressocialização. Tanto que o nome dele é Centro de Ressocialização Vale do Guaporé. Ele tem esse nome em função de ser altamente voltado a projetos sociais de inclusão dos presos em atividades laborativas, de estudo e tudo mais. Lá, a quantidade é mínima de presos, diria que de 10% para baixo, os presos que não trabalham ou não estudam. E isso realmente é algo que tem que ser bastante fomentado. Uma das coisas que eu acho que você poderia também falar é sobre a questão do efeito benéfico isso em relação à massa carcerária. Quando você tem um presídio como o Vale do Guaporé, não que ele não tenha problemas internamente falando, o número de incidentes, de fatos que geram, seja corrupção, seja rebelião, seja várias retaliações dentro de um complexo prisional, você verifica de menor acentuada a ocorrência quando há um maior nível de pessoas envolvidas em atividades de ocupação, seja mental, seja intelectual, seja laborativa, enfim. Por quê? Porque o tempo de ociosidade dele diminui para ele planejar o mal. Daí, até uma questão de saúde mental do preso, né, e que isso também é um objetivo também da própria lei de execuções, cuidar disso. Né? E essa pessoa tratada ou cuidada pelo Estado como um dever, não é um favor que o Estado faz, né? Ela dificilmente vai ser cooptada pela facção criminosa. A pessoa que está lá realmente querendo trabalhar, ele não vai se servir de massa de manobra. E as facções hoje só conseguem atuar pressionando as direções das unidades prisionais se elas tiverem massa de manobra. Se eles não têm essa população, eles não têm força. Você isola as lideranças, pronto, e você quebra a facção. Então, ela não tem como movimentar a máquina dela se ela não tiver o soldado. Quem é o soldado? É esse cidadão aqui, né, que foi tirado de lá e colocado aqui para trabalhar. Então, assim, é só mesmo algumas sugestões, algumas ponderações. É um tema muito, muito bom, muito gostoso de falar.
de muita amplitude, né? E que o Estado de Rondônia, eu digo isso em quase 18 anos de carreira, ele aprendeu, né? O Estado de Rondônia vem aprendendo a lidar com a população carcerária. Nós não temos, ultimamente, sinais, aliás, expressos de violações a direitos humanos, da forma como ocorria antigamente. Nós não temos dados de rebeliões, de chacinas nos últimos tempos aqui em Rondônia, né? Então, nós temos uma saúde prisional muito melhor do que antes, os cuidados, né? Então, e isso é fruto de um trabalho que está envolvendo lá a VEP, né? Sejus e Defensoria, Ministério Público, enfim, o trabalho é de uma estrutura, né? Não é de um ou outro só isoladamente. Então, assim, aí quando você for entregar a sua versão, se você quiser pontuar, né, aprofundar, é interessante para trazer também esses conhecimentos, porque quando você trata sobre isso daqui, ninguém vai dizer que não concorda, né? É como você falar sobre aborto. Se você perguntar abertamente, ninguém fala que concorda, que é a favor do aborto, né? Mas se você parar a gravação, todo mundo vai falar que concorda. Isso aqui ninguém vai falar que não concorda, mas tem que estabelecer esses critérios. E hoje a Sejus tem uma portaria da GERES definida, né, balizada, estabelecendo as regras de concessão. E a VEP tem concedido, né, o tribunal também valida isso, só que algumas distorções são detectadas e às vezes têm que ser corrigidas, né, para não generalizar. E uma coisa que eu achei muito importante, só para finalizar, é a questão que isso tem que ser cuidado para não gerar uma remissão ficta, né? A remissão ficta, ela foi colocada antigamente como justificável pela omissão do Estado. O Estado não faz, então vamos dar remissão. Bom, isso é algo bem complicado de discutir. Só que nessa pandemia isso aconteceu, né? Eu até vi um artigo agora eu salvei aqui para falar e não estou localizando. Mas, enfim, falando sobre a questão da remissão ficta dentro do período da pandemia. Porque houve uma diminuição, muitos que trabalhavam não estavam trabalhando e alguns deixavam. E aí eu vi uma decisão, acho que foi uma decisão que eu vi agora há pouco, falando sobre a possibilidade de remissão em relação a isso, porque não havia realmente possibilidade por uma questão de saúde, né? E aí isso ficaria acima. Mas é claro que isso é discutível, não é tão fácil de aplicar, né? Mas parabéns, né? Fica essas minhas considerações aí, devolvo a palavra ao orientador. Muito obrigado pelas considerações, doutor Flávio. De fato, como o senhor ressaltou, é um desafio. Esse tema é muito instigante, nos motiva a discutir, porque ninguém quer falar que a pena não é, ninguém quer dizer que eu não gosto desse tema, mas ele precisa ser debatido, né? Nós observamos com o aprendizado empírico que ele precisa ser debatido, precisa ser desenvolvido, porque o Estado não tem condições de dar trabalho para todo mundo, e o artesanato dentro da cela, ainda que nessas condições, ele pode ser um meio válido. E o Estado tem que dar um jeito de fiscalizar. A portaria da GERES, que o senhor citou agora há pouco, ela é muito bem elaborada, ela traz critérios objetivos, então, você executar aquilo lá da forma que está planejado, você consegue executar, consegue alcançar o objetivo dela. Então, fica aí esse debate para poder melhorar os aspectos da execução penal, e esse trabalho, sugiro o Felipe que depois encaminhe a execução, a várias execuções penais e a VPEMA, para que aquela vara ou o tribunal encaminhe também para ser justo, para verificar qual a contribuição que eles entendem válida do trabalho para fins de melhoria das políticas públicas. Agradeço ao Felipe.
Ju, Silene, doutor Flávio, e agora peço ao colega Demeron que nos auxilie aqui para Tá, a questão da... eu vou colocar vocês, os três orientadores, em uma sala, tá? Que aí vai ter a discussão, né? E, Felipe, você aguarda aí. Vai aparecer um convite, é só aceitar. Tá bom. Manda para mim que eu não consegui de novo. Peraí, só um minutinho. Eu não tô conseguindo agora, que eu acho que não aceitou, né, na primeira vez. Não, eu cliquei fora aqui, eu estava clicando para mutar o microfone e cair fora. Peraí que eu vou ver o que a gente faz aqui. Deixa eu ver Ah, tá, aqui. participar, peraí. Recebi um... Isso, tá escrito participar aí, né? Pronto. Felipe, aguarda aí. Tudo bem, aguarda aqui.
Volta. Felipe, Tá, De- já estamos aqui de volta. Alô, oi, voltei. Então, Felipe, nós acabamos aqui a nossa discussão sobre a sua apresentação. De fato, chegamos à conclusão que tem alguns apontamentos ali que foram apresentados, algumas considerações e sugestões, que são de uma relevância que tem relevância, contudo, não nada que altere substancialmente o trabalho que você apresentou. Você defendeu o trabalho com muita nitidez, com muita seriedade, e conseguiu trazer aqui ao nosso conhecimento, e de todos que assistiram, que vinham assistir esse trabalho, tudo aquilo que queria apresentar e os objetivos sobre o seu tema. Tá? A gente agradece a sua apresentação, parabeniza novamente por tudo que representou esse trabalho e que desejamos que não fique por aqui, tá? Essa pesquisa, que há 20 anos atrás eu terminei o terceiro ano e falei, agora eu vou fazer uma faculdade e tá bom. Terminei uma faculdade e comecei outra. Há 10 anos atrás terminei a segunda faculdade e falei, tá bom, não. Comecei uma pós-graduação. Terminei a pós-graduação e comecei outra. E depois veio mestrado e possivelmente mais à frente veio doutorado. Então, a vida de quem se dedica, de quem quer estudar, de quem quer seguir em frente, é sempre assim, é sempre crescendo, sempre estudando, sempre buscando novos desafios. Dr. Flávio, já há 18 anos de magistratura, a gente observa que ele está sempre à frente, estudando, apresentando, desenvolvendo projetos, um deles muito importante, que eu aprecio muito, né? E você vê que sempre é importante você buscar o conhecimento, né? Continue assim, almejando sempre novos desafios, tá? Não deixe de estudar. Tá? Esse aqui foi só mais uma etapa que passou e que foi superada, tá? Agora eu vou fazer a leitura da ata, tá bom? Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso de especialização em Direito para a carreira da magistratura, submetido pelo discente Felipe Augusto Almeida do Nascimento, como parte dos requisitos para obtenção do título de especialista pela Emeron, Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, às 16 horas do dia 1º de dezembro de 2022, por meio de videoconferência, reuniu-se a banca examinadora, designada pela coordenação do curso, composta por mim, mestre Fábio Augusto Almeida do Nascimento, que eu presidiu, a mestre Juscelene Nogueira Romanini Matiusi, e o doutor Flávio Henrique de Mello, como membros. Após agradecer a presença de todos, os trabalhos foram abertos, passou a palavra ao acadêmico Felipe Augusto, que apresentou o seu TCC, que tem como título A Remissão pelo Artesanato como Reinserção Social de Apenados, um estudo na comarca de Porto Velho, e após a conclusão e exposição, feitas as arguições pela banca examinadora, os membros se reuniram e atribuíram o seguinte resultado ao trabalho, que foi o seguinte: aprovado, Felipe, e você terá 30 dias para apresentar a sua versão final, tá bom? Considerando que tem um recesso, tem algumas outras atividades, e a Emerald também está com bastante atividade nesses últimos dias do ano, e a nota que a banca atribuiu ao seu trabalho foi 10, ok? Para constar, lá você essa ata, que vai assinada por todos os membros da banca e ficará disponível assim que todos assinarem. Meus parabéns, Felipe, e parabéns também o Felipe completa hoje 1 ano de tribunal ininterrupto. E que venham muitos outros anos e que venham outros desafios. Novamente, obrigado, doutor Flávio, obrigado, doutora Jussi, tenham todos um bom dia, obrigado, Emeron, pelo auxílio, pelo todo apoio, e nos vemos em outros desafios, outros projetos, ok? Eu que agradeço e parabéns novamente, Felipe. Foi uma honra aqui participar dessa banca pela primeira vez com o professor Fábio e o professor Flávio. Muito obrigada. Eu agradeço ao meu orientador, que além de ser o meu orientador, é meu irmão também. Agradeço pelo
esse ensinamento que vem de 10 anos para cá, desde que eu comecei o curso de Direito, a graduação, tudo por incentivo dele. É o, como eu diria, o Porto Seguro, que eu me vejo nele sempre ser uma pessoa melhor. Agradeço ao Dr. Flávio também, a oportunidade de não apenas no dia a dia o trabalho, mas os ensinamentos que ele passa todos os dias, fora após o horário de trabalho, como que se deve proceder uma ótima pessoa também. A Jusilene, com quem eu sempre eu ia conversar no gabinete de desembargador Miguel Mônico, com os demais colegas tirando dúvidas. Agradeço a todos. Eu sei que esse é um importante passo e agora eu sei que posso alcançar alguns outros áreas também. Possivelmente, se Deus quiser, ano que vem conseguir, eu vou tentar o mestrado do DH Just também. A meta é essa também agora, não parar por aqui e agradeço a todos. Obrigado. Bom, chegamos ao fim, né? Sim. Vou parar a gravação.